E aí pessoal, tudo em ordem? Beleza? A gente tá aqui na nossa série Eles Mentiram Pra Nós, é a nossa série da Capela em Flash. Essa é uma série, quando acabar essa série a gente tem uma outra sobre rótulos. E aí então a gente vai ter uma outra que eu não sei sobre o que vai ser ainda, tá bom? Mas a gente continua dando doses da Capela. Eu tô falando da Capela porque esse vídeo primariamente ele é pensado pra chegar na galera do Colégio Adventista da Liberdade aqui de São Paulo. Mas eu não sou do Colégio Adventista da Liberdade, tudo bem. Eu não sou nem do Colégio Adventista, tudo bem. Eu nem estou mais no colégio, tudo bem também. Não sei mais como é que você pode estar fora do grupo, mas ok, é isso, é para todo mundo. Mas nessa série então a gente está falando um pouquinho sobre definições, conceitos que às vezes limitam a nossa compreensão, vendem ideias muito difíceis de serem alcançadas, inatingíveis, como a gente falou, por exemplo, no último vídeo, quando a gente falou sobre essa ideia de que perdão exige esquecimento. Quem perdoa não necessariamente esquece, isso nem sequer é exigido por ninguém, tá bom? Não é exigido pelo perdão. E também a ideia de que o perdão exige que a relação volte a ser exatamente como era antes. Também isso não é verdade, a gente já falou disso no outro vídeo. Nesse aqui eu quero falar sobre os dois tópicos. O primeiro deles é essa ideia de que eu perdoo quem me perdoa, que eu só perdoo as pessoas depois que elas vêm pedir desculpa pra mim. É comum às vezes eu perguntar pra alguém, mas você perdoou o fulano? Ele não veio pedir desculpa pra mim. E uma coisa não tem a ver com a outra. Por quê? Porque uma ofensa, alguma coisa assim, às vezes a pessoa que nos ofendeu ou nos fez mal, ela nem sequer está consciente disso. Tem muita gente que às vezes, talvez já tenha acontecido com você, de alguém estar chateado com algo que você fez ou disse e você nem sequer sabe disso. E se ela não lhe disser, você não vai saber nunca. Então tem pessoas que às vezes estão magoadas, aliás, com quem a gente está magoado, e às vezes as pessoas elas não estão olhando a história pela mesma perspectiva que a nossa, e por isso elas não sabem exatamente aquilo que elas fizeram, ou elas sabem, mas elas por alguma razão, por orgulho, por teimosia, elas não vão pedir perdão. Mas aí vem uma coisa bem importante: o perdão. Quando eu dou perdão, eu assumo que pra mim aquela história está encerrada. É a maneira de eu terminar uma história onde talvez por conta da ofensa de alguém, eu estou aqui cheio de mágoas e de ressentimentos, mas eu não preciso ficar refém da consciência do outro para encerrar a história em mim. Eu não preciso ficar refém da consciência do outro para dizer que esse ressentimento, essa mágoa não tem mais poder nas minhas atitudes. Eu posso ser senhor desse momento, tomando a decisão de perdoar. Se a pessoa vier e pedir perdão, ela então passa a usufruir do benefício do perdão que ela já tem. E isso é muito interessante porque isso vale muito para a nossa relação com Deus. Porque quando a gente pensa na relação com Deus, da gente buscar o perdão de Deus, o perdão de Deus já está disponível a nós. Quando nós vamos a Ele, Ele não vai pensar se vai nos perdoar ou não. Ele não vai pensar e avaliar a situação. Não, o perdão já existe, já está pronto. Quando nós vamos até Ele e pedimos perdão, Ele simplesmente nos dá o direito de usufruir do benefício de um perdão que já existe. Então você não precisa ficar no aguardo de alguém vir pedir desculpa para você, para que então você perdoe. Se você tem mágoa no seu coração, tem ressentimentos no seu coração, encerre a história, encerre essa tirania do ressentimento sobre a sua vida e perdoe. E se a pessoa nunca vier pedir perdão, é uma escolha dela. Se ela nunca quiser usufruir do perdão, é uma escolha dela. Mas encerre em você essas histórias. Segunda coisa, também tem uma outra coisa de pessoas que às vezes falando sobre perdão, que às vezes alguém diz o seguinte: eu perdoo, mas comigo errou uma vez só. Comigo vai errar uma vez só. Isso é absurdo a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque nós não erramos uma vez só. Nós decepcionamos as pessoas várias vezes, mas nós queremos que as pessoas não repitam erros conosco. Na verdade, nós não queremos nem sequer que elas errem, mas menos ainda a gente quer que elas repitam os erros. Mas isso é muito... É uma exigência, não é que só impossível, é uma exigência que não é necessária. Porque nas relações entre pessoas imperfeitas é necessário que exista espaço para errar. É necessário que exista espaço para que as pessoas falem e para que elas peçam perdão. É claro que, considerando aquilo que a gente falou, que perdão não exige esquecer, que muitas vezes uma ofensa causada vai trazer, talvez exista perdão, mas talvez não exista restabelecimento total da relação. Mas ainda assim, a gente precisa entender essa outra realidade. As pessoas vão falhar com a gente, às vezes elas vão falhar mais de uma vez. E eu não preciso, mais uma vez, de impedir
um finalizar de uma história. Eu não preciso impedir que o ressentimento continue crescendo no meu coração simplesmente porque a pessoa continua errando. E aí eu volto a uma coisa que eu já disse. Às vezes, em alguns casos, o perdão exige afastamento. Por quê? Porque às vezes a manutenção da relação também é o caminho para a manutenção de um padrão destrutivo ou de um comportamento abusivo. Há muitas pessoas que às vezes estão em relações abusivas, sejam de amizade, sejam familiares e sejam amorosas, que estão em relações abusivas e que estão perdoando. E eu acho possível perdoar, só que muitas vezes dentro do funcionamento abusivo é necessário descontinuar a relação. Para quê? Para que o perdão seja efetivo. Então eu não estou dizendo para você que perdoar várias vezes é continuar na mesma maneira, é continuar aceitando tudo e continuar nas mesmas dinâmicas de relacionamento. O que eu estou querendo dizer é que você não pode colocar um limite no seu perdão. Você não pode colocar um limite, olha, eu perdoo só até aqui. Por quê? Ao você colocar um limite no seu perdão, você estará sendo maior prejudicado, porque você estará se colocando numa condição em que o ressentimento, em que a mágoa, em que tudo isso pode se tornar, então, os senhores da sua vida. Estar comprometido a não quantificar o perdão é estar comprometido a se manter constantemente livre de ressentimentos e de mágoas. Como é que a gente aprende a fazer isso? Como é que a gente vai aprender essa dinâmica de perdão? A gente aprende essa dinâmica do perdão olhando para Deus, olhando para a maneira como Jesus nos trata, olhando para a maneira como Ele nos acolhe, como Ele nos perdoa. Nós falhamos com Ele, nós muitas vezes o decepcionamos, nós fazemos coisas que Ele não aprova, mas ainda assim o perdão dele está constantemente disponível. E Ele mantém o perdão constantemente disponível porque Ele é amor, obviamente, mas por quê? Porque Deus jamais vai se curvar sob a tirania de um ressentimento. Deus jamais vai se curvar sobre a tirania de, não, ficar magoadinho com a gente para todo sempre. Não, Deus, Ele nos perdoa e Ele mantém o perdão dele sempre com uma possibilidade aberta. Então, que você usufrua, principalmente, do perdão dele. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei o que você está fazendo, o que você está vivendo. Eu nem sei a noção que você tem sobre Deus, sobre falhar com Deus ou errar com Deus. Não importa isso. O que importa é que Ele é um Deus que está sempre de portas abertas, sempre tem disposição para nos dar recomeços e nele sempre existirá perdão. E além do perdão, sempre nele e ao lado dele existirá poder para nos ensinar a perdoar e também nos dará condições de humildemente buscar a reconciliação e buscar perdão das pessoas. Beleza? A gente volta um dia desse. Hoje é segunda? Então a gente volta na quarta-feira com o próximo tema e o próximo é liberdade. Beleza? A gente fala então disso no próximo. Compartilha esse vídeo aí com quem você quiser. Valeu, beijo, tchau.